Olá, sejam muito bem-vindos a mais um ABM CastCam, seu podcast de vendas complexas. Estamos aqui mais uma semana. Hoje a gente está caminhando para um marco importante, né, Bianca? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É isso, hoje vamos gravar o episódio 10 aí. Gravando o episódio 10. Quem diria, hein? Já chegamos nesse marco. E convidados cada vez mais de peso. Então, hoje a gente traz um conhecido de longa data também. É muito bom ter amigos que têm tanto para falar, tanto para ensinar. A gente chama, eles vêm. E o Renato Ferreira, que hoje está como Head de Inside Sales lá do Santander. A gente se conheceu no passado, já em 2016, quando a gente trabalhou juntos na Gama. E vamos trazê-lo hoje para falar sobre forecasting e gestão de metas em vendas. Legal, bastante expectativa aí com esse convidado, tem uma trajetória bem interessante, ajudou a cortar muito mato alto aqui no Brasil. Estou ansioso aqui para o nosso papo. Só antes de puxar o Renato aqui para a sala, vou comentar aqui que a gente tem um QR Code aqui embaixo em algum lugar que leva você a se inscrever na nossa news semanal. Ali a gente traz muitos insights de account-based marketing, de account manager, de aquisição de clientes, vendas complexas. Então, aproveite enquanto é de graça, só escanear o QR Code aí embaixo, tá bom? E vamos ao que interessa. Seja bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, Renato, tudo bem? Opa, e aí, pessoal, tudo bom? Obrigado pela oportunidade de falar aqui no podcast, viu? Então, contem comigo, abertura total, no que eu puder ajudar, eu estou à disposição aqui. Boa, Rê. A gente já te introduziu aqui para as pessoas, mas conta um pouco de você, conta como você chegou nessa bagunça que é vendas, sua trajetória, e para o pessoal, quem ainda não pegou, mineiro lá de BH, morando em São Paulo agora, mas tem muita estrada aí ao longo desses anos, né? Boa. O sotaque é difícil de esconder, né? Eu acho que é quase uma tatuagem na testa, então eu dou um bom dia, um bom, a pessoa já ela associa com o estado, né? Mas eu comecei de uma forma um pouquinho diferente, eu iniciei minha carreira na área de engenharia, né? Então comecei ali com a parte de planejamento de empreendimentos de grande porte e mineração. Como o futuro já responde, né? Não gostei muito do segmento, mas foi uma ótima escola em relação a entender valor de processo, valor de método, né? É tudo muito certinho, tem um passo a passo, e na época eu já comecei a estudar um pouco sobre empreendedorismo, startup, tecnologia, isso por volta de 2011, 2012, né? Eu vi que ainda era um tema muito incipiente no Brasil, não tinha tanta coisa, e ao mesmo tempo vendas tinham uma abordagem muito relacional. Não que não tenha que ser, né, mas era basicamente só relacional. Então, na época, eu li aquele Predictable Revenue, do Aaron Ross. Legal, interessante, como que a gente implementa isso aqui? A gente começou a implementar por volta de 2014, 2015 eu fundei minha primeira startup chamada Outbound Marketing, um nome 100% focado em SEO, né? No caso, para quem não conhece, para ficar bem ranqueado no Google. Era uma consultoria focada em implementação de processos de inside sales com foco em outbound e inbound. O negócio ele deu muito certo, surgiu uma spin-off, né, que o pessoal conhece hoje em dia como Reeve, é uma solução de sales engagement, e depois passei por várias startups, né, e multinacionais, como a Gama Academy, como a hoje chama Núria, né, mas o nome na época era Semi Tecnologia, que é uma health tech. Provavelmente alguém já marcou um exame consulta em algum hospital que usa a solução deles, né? Passei pela Impulso, depois fundei a Insight Sales, né? Uma empresa focada em implementação de processos de RevOps, implementação de CRM, HubSpot, que ainda funciona com meus sócios, né? E hoje eu estou como Head de Insight Sales no Santander Brasil. Então, uma trajetória que ela não é tão convencional, né? Mas acho que todo mundo que entra em vendas não tem uma trajetória muito convencional, pelos mais diversos motivos, né? E eu não fujo muito dessa regra, não. Legal, que bacana, que trajetória. Bom, eu sou entusiasta aqui do tema outbound, né? Então, mesmo sem te conhecer à época, Renato, já, cara, consumi bastante coisa aí do outbound marketing. Acho que vocês ajudaram a fazer um trabalho inicial nessa cultura aqui no Brasil, né? E aí eu tô com uma curiosidade aqui do meu lado, Renato. Você comentou aí as empresas que você passou.
E a Impulso, até pelo nome semelhante aqui, eu já conheço um pouco de mercado, sei que é uma empresa que foca em mão de obra de tecnologia, né? Não sei se é só terceirização, se é alocação de squad também, que é o nosso mercado, né? O nosso perfil de cliente ideal. São empresas de tecnologia que trabalham com transformação digital, com desenvolvimento sob demanda. E aí estou muito curioso, né? Porque você atuou por outras, né? CM Tecnologia, Rive, não tão ligadas a esse conceito, talvez, de transformação digital, não diretamente, né? E aí, me corrija se eu estiver errado, mas pode ter uma diferença de venda muito complexa para venda um pouco mais transacional, como um SaaS, por exemplo, né? O Rive é o modelo SaaS. Quais foram os desafios quando você entrou nesse modelo aí de vendas complexas? Se Impulso é vendas complexa mesmo? E o que você enxerga de diferente de uma venda transacional para complexa nesse contexto? Boa. É uma venda bem complexa, porque é um foco em alocação de squad, mão de obra, né? Então, é um custo, é um investimento elevado. Então, existe uma necessidade de criar um compromisso, né, muito forte com o lead, para ele efetivamente fechar, se sentir confiante, né, e avançar. O que eu percebi é que uma parte de uma venda muito complexa, ela é processo, ali para você poder capturar a atenção, gerar um awareness, começar a nutrir, mas depois vai entrar um componente relacional, que é muito aquela lógica, né? Se você tem uma marca igual uma IBM, a pessoa vai contratar, porque se der errado, ninguém é demitido por contratar a IBM, né? Mas quando você contrata uma empresa que não é uma multinacional gigantesca, igual uma IBM da vida, né? Uma Apple, etc., aí o jogo já muda um pouco, porque a pessoa ela vai ter que entender que você tem um nível alto de commitment com aquele fechamento. Então ela vai querer te conhecer, você vai ter um processo que ele não vai ser, nunca vai ser sempre 100% inside sales, né? Em alguns momentos você vai ter que presenciar, a pessoa vai ter que ver a sua cara, vai ter que apertar a sua mão, tomar um café, né? Porque a partir disso você vai estabelecer uma relação do meio para o final do processo para efetivamente conseguir fechar negócio. Então a venda muito complexa, ela dificilmente vai acontecer num formato só inside sales. Pode ser que aconteça, mas não é uma regra, né? E ao mesmo tempo a senioridade da equipe também tem que ser maior. Tanto que na Impulso, os nossos BDRs, eles eram accounts em outras empresas, eles já tinham um nível de maturidade técnica muito alta, então eles conseguiam trazer a pessoa para perto sem ser naquele modelinho só de encaminhar template, né? Então era uma abordagem muito customizada, era tudo tratado caso a caso, a gente tinha um processo de captar, por exemplo, informação de vaga aberta em vários canais para tentar entender o perfil da necessidade do lead e a partir daí montar um discurso sob demanda. Essa é a parte que ninguém vê, né? O pessoal vê muito, tem uma cadência com 7 steps, que tem uma mensagem no LinkedIn, um e-mail, uma ligação, né? E-mail, né? Então ali era tipo o trabalho da cozinha do restaurante. O menu é bonito, mas o trabalho da cozinha ele nunca é tão bonito assim, né? E ao mesmo tempo também a parte de fechamento, em algum momento tinha que envolver a liderança, porque eram tickets muito elevados, né? Então a pessoa queria ver os sócios, ela queria ver a gestão, ela queria ver que a companhia como um todo ela estava investida naquele projeto, né? Não é aquela venda que você ia apertar a mão e virar as costas, porque se for só apertar a mão e virar as costas, o pessoal vai fechar com um player gigantesco do mercado, porque ele já entende que é isso que ele vai ter, né? Tipo, ele não vai conseguir falar com liderança, não vai conseguir falar com sócio, vai ser um vendedor que tem toda um processo que protege ele, né, de qualquer eventualidade. Então teve essa diferença, mas ao mesmo tempo também, uma coisa que eu entendi de SaaS no Brasil é que tem o mercado brasileiro e o mercado americano. Tudo que o mercado brasileiro faz, ele copia dos Estados Unidos depois de alguns anos, né? Ele tropicaliza alguns conceitos, mas acaba sendo um copycat. Só que SaaS nos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil. A economia da Flórida, se não me engano, é um pouco maior que a nossa, né? A Flórida é um estado. Eu acho que a cidade de Nova York ela é mais rica que o Brasil inteiro, uma coisa assim. Então, você tem um nível de maturidade, um nível de capital muito maior. Então, as pessoas lá também já trabalham com internet há muito mais tempo, né? Então, o que é um software, como que um software funciona, qual que é a diferença de um SaaS para um software de caixinha, né? Tudo isso é muito claro.
No Brasil, não. No Brasil ainda existe um segmento maduro em startup que conhece bem os conceitos e trabalha bem os conceitos, mas quando você pega uma curva de adoção, a maioria das empresas, né, elas já não entendem tão bem a diferença, por exemplo, de um SaaS para um software de caixinha, é um foco muito ali na questão da licença, muitas não entendem que o software vem, mas ele tem que vir junto com um serviço de implementação, para o negócio poder funcionar, que é muito aquela coisa de, pô, mas já estou comprando software, né? Eu ainda vou ter que pagar uma implementação, acompanhamento? Você fala, vai, porque não é uma coisa trivial, né? Não é tão simples quanto parece ser. E, ao mesmo tempo, você tem uma geração de pessoas que veio de um contexto muito offline, que pegou uma migração para tecnologia, para o digital, né? E depois a curva virou exponencial. Então, ainda existe uma... Eu não vou dizer dificuldade, não, mas eu acho que não tanta familiarização com conceitos que gera muito ruído de comunicação. Tanto que, na minha experiência, sempre foi mais difícil vender SaaS do que vender serviço, independentemente do preço. Porque o SaaS, ele é aquilo, ele é uma caixinha assim. Você não consegue vender nada fora da caixinha, você não consegue vender o conceito, né? Você vai vender só a entrega. E se para a pessoa não ficou clara a entrega, ou se ela não tem ali um conhecimento prévio que faz enxergar o valor da entrega, não que você não vai vender, mas o seu custo de aquisição vai ser muito maior, seu ciclo de venda vai ser muito mais longo, né? Enquanto o serviço, até por ser algo de uma natureza mais intangível, é mais fácil você pegar na mão da pessoa e ela vai associar com você como vendedor ou com a pessoa de CS que vai atender. Que não entendi tão bem, mas confiei nessa pessoa, gostei dela, então vou fechar. Então dá para você trabalhar uma venda, aspectos mais de empatia, né? E simpatia também, para a pessoa entender que você não está ali só empurrando um problema para frente para ganhar uma comissão e seguir sua vida. Dentro do que a gente comenta bastante no Key Account aqui, né, no CS, se você não está vendendo um SaaS, você não conseguiu entender qual o objetivo das pessoas que estão usando, para que elas passem a adotar o que você vendeu, né, o SaaS que você vendeu para elas, a chance de elas saírem no final do contrato ou não ficarem satisfeitas e não renovarem é enorme, né? Então, acho que tem esse desafio mesmo. O desafio de quem usa, né, da pessoa que usa, colocar aquilo dentro da cultura dela, dos processos dela, então é uma coisa complexa mesmo. E já que a gente comentou sobre vendas complexas, né, e as diferenças e tal, pensando principalmente no tema que a gente está trazendo hoje, de olhar para forecast e pensar nas previsões de receita, né, que você comentou lá atrás, da predictable revenue e tal, como a gente faz hoje para entender esse forecast e as previsões que a gente deve ter realistas para uma empresa que às vezes trabalha com ciclos de vendas um pouco mais longos, né? Vendas que vão passar ali por vários stakeholders, medindo isso de uma forma diferente do que por exemplo, quando a gente faz vendas mais transacionais, né? E tem uma expectativa um pouco diferente. Conta um pouco do que você vê desse tema. Boa. Vamos lá, então. Tem uma experiência que eu tive na minha vida que eu não costumo falar tanto, até porque eu não terminei, que é uma graduação em economia que eu paguei no final, quando eu fundei minha primeira empresa, né? Que eu tinha a opção ou de pagar a faculdade ou de ganhar dinheiro. Eu falei, putz, acho que esse trade-off vai ser um pouco fácil de escolher, né? Mas em economia se trabalha muito com tentar prever o futuro, né? Dadas as variáveis que você tem, qual é o melhor modelo para você ter um acompanhamento que de fato vai te levar a uma visão menos turva, né? Para a venda complexa, você fazer gestão de forecasting sem fazer um acompanhamento por safra, por cohort, é praticamente impossível. Isso porque você tem uma venda ali que vamos colocar, de 3 meses para cima. 3 meses a venda complexa que fecha rápido, né? E a tendência é só subir. Por mais que você simplifique o processo, vá mapeando atrito, vá tirando atrito, né? Ainda assim, nunca vai ser 2 semanas, 1 semana. Só se o lead já vier praticamente fechado, com entendimento do problema e te vendo como solução. Então, imagina só, foram gerados 100 leads em janeiro. Desses 100 leads, você vai começar a fechar eles em março. Então, você vai fechar, imagina só, você tem uma conversão total de 30%, mas 10% disso fecha em março. Então, você vai ter 10% de fechamento em março, 10% em abril e 10% em maio. Então, você vai começar a entender
como que esse comportamento dos seus leads em relação a ciclo de fechamento vai se comportar ao longo do tempo. Então, por exemplo, se você gerou 100 em janeiro, você quer fechar, por exemplo, 20 em abril, você vai ter que gerar um volume maior ali em fevereiro para poder compensar, entendendo que não é todo mundo que vai fechar no primeiro mês. Então, no terceiro mês, a sua conversão vai ser 10. No segundo, sua conversão vai ser 10. E no terceiro, ali pós-fechamento, né? Pós 3 meses, vai ser 10 também. Então, é o quarto, quinto e o sexto mês. A partir disso, você consegue prever melhor. Porque aí você já sabe, por exemplo, se a meta aumentou, você nesse mês vai prospectar o seu resultado do próximo quarter. Então, você vai ter que gerar uma sobra de lead no começo do seu funil para você efetivamente conseguir chegar no resultado final sem passar muito sufoco, né? Que a gente sabe que o normal em vendas é você bater a meta depois do dia 25 do último mês, mas você tem que ter uma sobra no começo do funil. E muito do desespero para poder bater a meta no final do mês, né? Tem a ver com isso, que as pessoas elas tendem a fazer uma análise de funil estático, que é, se eu gero 100 leads, eu em média fecho 30%. Então ela vai e gera 100 leads no mês, aí 3 meses ela não fecha nada no mês, a gestão vai cobrar. Vai falar, putz, mas você falou que fecha 30%. A pessoa, não, mas fecha mesmo. Aí não vai fechar nada. Segundo mês, gerou mais 100, não fechou nada. Aí depois no terceiro mês, gerou mais 100, aí fechou 10. Aí a gestão vai falar, os sócios, putz, mas não é 30, é 10. Aí vai ficar o gestor comercial, não, mas é 30. Aí no segundo mês, ele vai fechar 20 desses mesmos 100. Só que esses 20 não são desses 100 daquele mês, é dos leads que foram feitos lá atrás, né? Então isso gera uma confusão. A análise de funil estática para a venda complexa, aí quando eu digo venda estática, funil estático é o funil corrente daquele mês, sem ser da safra, ele nunca vai gerar uma previsão, ele sempre vai gerar uma visão errada, e normalmente é o que todo mundo gosta de acompanhar porque é mais simples, mas ele não responde nenhuma pergunta relevante dentro do processo. Tem uma ansiedade também nos primeiros meses, né, antes de fechar, né? Do começo do fechamento da safra, né? Quando eu comecei em vendas, eu tinha muito mais cabelo, então. Cara, eu tenho essa parada aí também. Eu já estou empreendendo há alguns anos aqui. Eu era bem mais cabeludo. Meu filho nasceu ali faz uns 5 anos. Tem umas fotos ali de newborn, cara. Pô, dava gosto de ver. Agora, muito vento na cara. Cara, mas você trouxe uma questão muito interessante aí de acompanhamento, né, de venda complexa, que a safra não é estática, você tem que olhar a safra e não o estático do mês. Qual que você enxerga dentro desse contexto aí a importância do time ir acompanhando a meta à medida que vai evoluindo, né? A gente trabalha um pouco com processo de vendas aqui também, e o que a gente vê é que a meta só é discutida, o forecast só é discutido na batida quinzenal, na batida semanal ali dentro da reunião, mas no dia a dia o vendedor não está sabendo em qual porcentagem que ele está da meta. E eu vejo que isso gera um pouco de desespero, pelo menos na minha visão. Me corrija aí se eu estiver errado, né, Renato? Porque o cara não sabe exatamente se ele está a 20% da meta no dia 10, a 25% no dia 15, e aí chega na última semana, vem a pressão, a batidona, e ele fala, caramba, tem que colocar tudo para dentro, aí começa a dar senso de urgência, querer dar desconto para cliente fechar dentro do mês. Qual que é a importância do vendedor ter essa visão dentro do CRM, por exemplo? Boa. Eu acho que é muito do conseguir se planejar, né? Acho que culturalmente falando, não é algo que a gente é ensinado desde novo aqui, né? Falo como país mesmo, né? Se planejar, se preparar para a diversidade, né? O exemplo que eu sempre dou, igual lá em Belo Horizonte, né? Todo ano tem enchente nos mesmos lugares. Tem desde que eu nasci. São as mesmas regiões. E todo ano parece que o pessoal, no caso a administração pública, ela fica rezando, torcendo para não alagar, e depois que alaga, você tem que vir limpando. O trabalho de manutenção é muito mais caro e também custoso, né, se a gente for pensar em questão eleitoral, questão de bem-estar, etc., do que o trabalho de prevenção, mas não é cultural. Então, se você previne, faz um acompanhamento constante do seu pipeline, é comum um vendedor, no dia 10 do mês, se ele faz um acompanhamento do pipeline,
ele entender que ele não tem funil para poder bater a meta. Então, se ele não tem funil, ele vai ter que buscar lead, seja por relacionamento, seja fazer um outbound por fora, seja tentar arrumar um parceiro no mercado que faça indicação, né? Então, ele consegue ter uma alternativa B, C e D para poder alimentar aquele funil e chegar no resultado final, né? Porque se ele chegar, por exemplo, no dia 20, e aí ele for fazer a gestão do pipeline, se não tiver volume, acabou. Ele vai gerar a pipeline para o mês seguinte. Só que também é muito comum a pessoa começa a gerar a pipeline para o mês seguinte, mas ela desanima porque ela não vai atingir a meta daquele mês corrente. Aí começa o mês seguinte, ela para de gerar a pipeline. Então ela fica vivendo de topo e vale, topo e vale, topo e vale o tempo todo. Então essa gestão individual, inclusive, ela é boa até para o vendedor dar o feedback para a gestão. De olha, com o funil que eu tenho aqui, a não ser que aconteça um milagre, que acontece em vendas, a gente sabe que às vezes do nada vem aquele lead enorme que baixa 3 meses de meta, mas a não ser que acontecer algo não previsto, que a gente não pode contar, né? Não vamos chegar na meta. Vamos pensar em alguma coisa para poder chegar nesse resultado, né? Porque com o que tem aqui não vai dar. Então, se ele não dá esse feedback e a gestão ela vai olhar, né? Mas dependendo do tamanho da equipe, acaba sendo mais difícil olhar a nível individual, não vai ter um feedback loop ali em relação à qualidade dos fluxos, qualidade do que chega, e o resultado nunca vai vir. Então, assim, minha visão, o vendedor ele tem que ser accountable pelo funil dele, que é o trabalho dele, né? Ele é remunerado para isso. E, ao mesmo tempo, ele também tem que dar feedback para o processo, porque se ele não der feedback para o processo, as coisas naturalmente não vão andar, a gestão sozinha não vai fazer chover, inclusive ela pode até atrapalhar se ela não tiver a visão, porque ela vai começar a cobrar como se tivesse pipeline, né? Ou se o lead que estivesse chegando ali tivesse excelente, por exemplo, e todo mundo no final fica triste. Gestão não bate meta, o vendedor não ganha comissão, e toda grande empresa começa por uma boa área de vendas, né? Então, todo mundo fica triste. Sim. Falando um pouco dessas metas, né? Tem algumas questões assim que ficaram para mim. Primeiro, o quanto, assim, quais metas você acha que são realmente relevantes? O que você gosta de olhar para definir uma meta? E a gente sabe que tem muita meta que acaba atrapalhando, né? Assim, você faz ali uma meta de conversão de lead, aí o time de Insight Sales começa a botar um monte de lead que não presta e tal, meta de reunião. Enfim, primeiro, o que você gosta de olhar para ter certeza das metas? E segundo, depois você puder falar um pouco da sua experiência, de como você viu as reuniões que são essas para ajustar de onde estão vindo os leads, porque o vendedor, por exemplo, às vezes pode ter uma atitude mais pessoal, assim, mais individual, de repente fazer alguma coisa que não está muito no livro, mas o quanto também não dá para a gente ficar esperando de um vendedor fazer coisa da cabeça, né? Você ter um processo, às vezes, é importante. E essas reuniões que vão ter vários times ali, time de marketing, com time de vendas, falando sobre como melhorar essa captação de leads, por exemplo. Puder fazer essa ligação aí das duas coisas, para a gente seguir para a próxima. Boa. Vamos lá, então. Para mim, métrica relevante, eu divido em indicador-chave, o KPI e o API, que é o indicador operacional. Existe um foco muito grande em indicador operacional, porque é uma coisa muito cultural nossa também entender se a pessoa está trabalhando, né? E o que vai responder se ela está trabalhando, o que não necessariamente quer dizer que ela está gerando resultado e valor, é o indicador operacional, que é volume de ligação, volume de e-mail enviado, atividade manual, vamos colocar dessa forma. E não que não seja importante acompanhar, mas ela não necessariamente vai representar resultado final. O que eu gosto de acompanhar é o volume de leads que entra no funil, o quanto disso vira MQL, aí o conceito de MQL do Lead Qualificado de Marketing, né? Ele vai variar negócio a negócio. Então, no contexto do outbound, pode ser um lead que ele tem perfil de compra. Perfil de compra faz sentido ele utilizar o seu serviço ou o seu software, o que não quer dizer que ele vê valor e o que não quer dizer que ele vai comprar. E ele topou marcar uma reunião, e ele passou por uma qualificação prévia. Um SQL, que é um lead ali, que, no caso do outbound, né, que você encaminhou uma proposta, um orçamento, algo nesse sentido, mas isso também pode mudar dependendo do tipo de negócio, né, ainda mais se for um e-commerce, né, se você vender um produto um pouco mais transacional, mas de valor maior, e uma oportunidade é um lead ali que tem uma proposta e tem um potencial de fechamento.
e também o volume de fechamento. Isso pensando no funil, né? E as respectivas taxas de conversão. Agora, falando, por exemplo, de métrica financeira, você tem o CAC, tem o LTV, tem o LTV-CAC também, né? Do CAC-LTV, para você poder ver quão saudável, né, tá o seu processo. Você também vai ter ali o seu Sales Velocity, para poder entender também o nível de saúde do seu funil. E aí, dependendo do seu tipo de contrato, se for um contrato, por exemplo, anual, você vai ter um ACV, né, que é o Annual Contract Value, ou se não, o seu MRR ou o seu ARR, numa venda recorrente, né, uma venda não de projeto. Agora, em relação a ritual, eu acho que é importante ter uma daily, pelo menos ali onde o time passe melhor case, passe pior case, e passe impedimentos operacionais, né, coisas que estão travando o fluxo do processo. E também é importante ter uma planning no começo da semana, onde é alinhada a expectativa de tudo que vai ser implementado no processo em termos de projeto, e também tudo que é esperado da equipe em relação à performance, e uma review que passa um wrap-up em cima disso tudo, né? A ideia é que não sejam rituais muito longos, é coisa ali de 15, 20 minutos. Eu gosto muito de fazer dele em pé quando é presencial, né? Porque todo mundo é forçado a falar mais rápido. E quando é remoto, né, é importante ligar o vídeo até para poder, enfim, um ver a cara do outro, todo mundo vê que o outro está focado também, mas eu vejo algo mais nesse sentido mesmo, que são momentos de feedback, e já de vendas com marketing, né, eu acho que tem um alinhamento que ele tem que ser feito via CRM, que é você ter motivos de perda claros, você ter uma atualização correta do sistema para marketing poder entender aonde que o lead está parando, por que ele está parando no funil, quais os motivos que ele não está fechando, e também entender qual discurso que funciona. Por isso que também é muito importante gravar a reunião, né, para transformar isso em material e trazer esse lead para perto, que é uma coisa hoje que não é tão comum, né, a integração de áreas, e o maior risco é quando elas se comportam como silos, que a meta de marketing é gerar lead. A meta de vendas é fechar. Só que o marketing não necessariamente está focado, às vezes, em gerar um lead mais qualificado, porque se ele fizer isso, vai ser um volume menor. E eu não culpo o marketing, porque muita gestão cobra meta por volume, então o bônus dele está atrelado ao volume, e você está falando para ele produz menos. Gera um lead melhor. Ele vai falar, não, senão eu não bato minha meta e a culpa vai ser minha, né? Se o resultado da empresa não foi atingido. Se ele bate a meta dele e vendas não fecha, aí já está com vendas. E vendas, ao mesmo tempo, sempre reclama muito do lead que marketing manda, porque, na média, assim, é natureza do ser humano. Todo mundo quer o mais fácil. O vendedor, ele prefere tirar pedido do que vender. Então, quanto mais pronto o lead vem, melhor, né? Então, ter esse casamento também de métricas para avaliar a performance de forma correta, né? É uma forma de você quebrar o silo, que é você cobrar marketing pela taxa de conversão do lead que chega, dependendo do cenário, pode ser mais interessante que o volume, se o seu foco for gerar receita ali no curto e médio prazo. Ou você cobrar o marketing por conversão em MQL, também pode ser algo mais interessante do que só o volume em si. E em vendas, além de você cobrar volume financeiro, você cobrar qualidade no pipeline. Porque o vendedor, ele vai focar ali no que ele acha que é mais interessante e vai deixar o resto de lado. Se ele precisa de muito volume para poder fechar, e ele tem uma taxa de conversão menor que um benchmark de mercado, também não está bom. Então, ele tem que ser cobrado por isso também, porque aí você bate a meta, depois de um tempo acabou o pipeline, porque foi jogando tudo fora. Então, assim, essa é uma pergunta capciosa, porque ela toca em pontos bem sensíveis, né, que é fazer a integração das áreas e saber o que cobrar também, né? Sim. Acho que no final das contas ali, a gente está falando tudo em todas as áreas servindo o pipeline, né? Quando a gente olha para todas as áreas fazendo movimento para ter coisas qualificadas no pipeline, é ali que a gente vai ter previsão de receita, né? Senão, não adianta o indicador ser diferente, porque as áreas trabalham como silos, como você colocou, né? Tô até puxando essa questão aqui para emendar a próxima. Hoje no Brasil você tem um ecossistema, você que já veio de SaaS, eu estou muito curioso para saber a sua visão sobre isso. Tem um ecossistema de ferramenta nacional e existe outro ecossistema de ferramenta mundial, né? Aqui na nossa consultoria a gente trabalha os dois casos dependendo do perfil do cliente, né?
pensando nessa questão das áreas falarem a mesma língua, seguirem o mesmo objetivo, cara, o indicador final é o cara qualificado lá dentro do pipeline, é lead que vai virar reunião qualificada que vira forecast. Que você acha que tem de desafios, olhando para um ponto de vista de ferramenta, de CRM, de Sales Engagement, ferramenta de inbound marketing, quais são os desafios de trabalhar com várias ferramentas, que talvez é um contexto mais nacional, e qual a oportunidade de você trabalhar com uma ferramenta que, cara, coloca o cliente no meio, integra todas as áreas? Dá um pouco da sua opinião aí relacionada a isso, cara. Boa. Essa daqui é um pouco polêmica, cara. Eu brinco muito que a área de Revenue Operations, Sales Ops, CS Ops, CRM como um todo, ela é uma área que ela serve. Ela não tem que ser uma área protagonista. Ela tem que servir os times com um ecossistema que funcione bem para as equipes conseguirem trabalhar e gerar resultado. O problema é quando essa relação se inverte, né? Então, quando você toma uma decisão de contratação de sistema, você tem que pensar, cara, não do que vai ser mais fácil de RevOps operar, mas o que vai ser mais fácil da equipe tocar no dia a dia para o resultado vir no final. Porque no final das contas, sendo um Gol ou sendo uma Ferrari, se você chegar no destino final no tempo que você quer, tá bom. Então, só que acaba que é muito comum a lógica se inverter. Às vezes vinha em posição do sistema para a equipe, né, para as equipes como um todo, e a equipe ela tem que acatar. Eu prezo muito pela simplicidade. Eu acho que é difícil você ver uma operação que tem um CRM, tem uma automação de marketing, consegue usar o negócio à plena potência, né? Isso por vários motivos. Então, assim, para mim quanto menos integração você tiver que fazer, melhor. Então, ter um sistema que engloba tudo vai economizar muito esforço. Você tem que olhar para um lado de API, porque se o seu objetivo for crescer, você vai ter que plugar a sua automação de marketing, o seu CRM, o seu Sales Engagement, no futuro num ERP da vida, numa solução de cobrança, né? Isso vai ter que acontecer. E se a API não der suporte para isso, e você tiver um volume ali de transação de informação muito alto, você vai ter que mudar de sistema e fazer migração de CRM, automação de marketing, suite, né, de RevOps como um todo, é sempre traumático e você nunca vai conseguir migrar 100% do seu dado. Isso não existe. Acho que, assim, estou nesse mercado aí tem 14 anos, praticamente, eu nunca vi isso acontecer. Você vai perder informação. Se alguém falar que não vai perder informação, é mentira. A não ser que você tenha um volume muito pequeno de dados. Aí é simples, você faz manual e o negócio vai andar. Mas até porque os próprios sistemas, né, eles vão limitar um pouco ali o nível de informação que você vai pegar, até por conta de limitação da própria API. Tem um endpoint, não tem um endpoint, né? Esse tipo de coisa. Então eu olho duas coisas: simplicidade de uso, uma solução que você vai conseguir usar no longuíssimo prazo, que você não vai precisar sair dela depois de um tempo, né? E que tenha uma API que suporta alto volume, mas ao mesmo tempo também tenham várias funcionalidades para você não precisar fazer coisa fora. Se precisou fazer coisa fora, você já vai perder um pouco de informação, vai perder eficiência, você vai ter que envolver tecnologia, e a língua de tecnologia, a língua de negócios, e o tempo de tecnologia e o tempo de negócio são tempos muito diferentes, que é o famoso negócios mas é só um CTA, é só um botão. A tecnologia olha e fala, não é. Tem muita coisa aqui por trás. Não, mas isso daqui é um dia. O cara fala, não, pô, isso daqui é um mês. Aí fica um bate e volta, não resolve nada. Às vezes tech faz um trabalho fantástico e o negócio não valoriza. Às vezes tech não faz um trabalho legal e negócio vê que não está funcionando, mas às vezes não consegue entender o porquê, né? Aí tech só fala, é bug do sistema. Aí fica negócio abrindo tiro, sabe? Então, fica muito guerra de versão, né? Então, quanto mais você pode simplificar o seu back-office, melhor. Eu acho que tem muita solução nacional boa, assim, muito, muito, muito boas mesmo, mas uma coisa que a gente não pode ignorar é tecnologia e investimento. Investimento é dinheiro, capital humano. Aonde tem mais capital humano qualificado e mais dinheiro, é natural que a solução seja mais robusta. Pelo simples fato que existe mais dinheiro, mais capacidade de investimento, né? E tecnologia é uma coisa cara. Então, acho que os SaaS brasileiros, eles fazem um trabalho fantástico, que eles conseguem operar num contexto de restrição orçamentária muito grande, né? Então,
é muita solução criativa, de fato resolve esse problema, né? Mas aí você pega, por exemplo, um gigante lá fora que, vamos falar da, sei lá, Salesforce da vida, é muita grana, bilhões e bilhões. Eles têm um prédio em São Francisco, sabe? É literalmente um arranha-céu que eles levantaram com o dinheiro deles, né? Então, cara, é muita grana em tech. Muita, muita, muita. Você pega a HubSpot, mesma coisa, é muito dinheiro. Você pega, cara, até um Zorro da vida também, muito dinheiro, né? E é difícil competir. Você está competindo ali com custo em dólar, receita em real, com um camarada que tem receita em dólar e ele consegue diluir o custo dele no mundo todo, com operação no Brasil pagando em real, operação na Ásia, operação num monte de lugar. Então, assim, eu acho que o pessoal faz um excelente trabalho aqui. Existe muito SaaS muito bom, mas quando você pensa em evolução, velocidade, né, é difícil você competir com alguém que tem 100, 150 vezes sua receita e vai contratar o seu melhor talento se ele descobrir quem é, porque ele tem condição de fazer isso e vai ser barato para ele. Sim. Eu queria só para fechar, para amarrar, para respeitar seu tempo, como a gente educa as equipes a usarem o CRM e o SaaS, assim, porque muito dinheiro realmente é uma coisa muito importante para tudo que a gente viu, mas depende da cultura e da adesão. Qual que é a sua receita mágica? Então, eu acho que é um mix de mostrar o valor, para poder, tipo, mostrar que, olha, você está preenchendo isso por causa disso, e mostrar que para ele vai ter também um ganho, né, em relação a treinamento, acompanhamento. Essa é a parte do amor. Aí tem a parte da dor, que é, por exemplo, fechou um negócio e faltou informação, você tem que ter um desacelerador de comissão, naquele caso, de remuneração variável. Ele tem um vendedor que ele nunca preenche o dado. Isso vai somando como se fosse uma pontuação para no final isso também gerar um decréscimo. Porque, de fato, se a gente for pensar no preenchimento CRM, para a empresa é muito bom. Para o vendedor também é bom até certo ponto, mas chega num outro ponto que, para ele, né, não tem mistério, né, no que ele está fazendo. Todo mundo vai conseguir ver lá os negócios que ele está tocando e saber o que está acontecendo, o que está certo e o que está errado. Então, o processo ele se torna auditável. E se ele não quer ser auditado, ele não vai preencher. Ou se ele estiver muito ocupado, ele não vai preencher. Mas quando você coloca ali um aspecto de dor, né, que existe uma punição também, depois que você conscientizou, a tendência é que preencha. Só que isso é uma coisa que a gestão comercial, na média, não gosta tanto de fazer, porque o time não vai gostar. Isso é 100% certeza, porque, ninguém gosta de apanhar, né? Fala, tô muito feliz aqui de perder comissão. Mas não, você tem que pensar que aquilo não é uma ONG, aquilo é uma empresa, ela tem que gerar receita, e para ela poder melhorar, os dados eles têm que ser auditáveis para você poder entender o que está funcionando e melhorar aquilo. Não é algo pessoal, que não gosto de fulano e por isso vou punir fulano. É uma regra, preciso da informação. Se você não me der informação entendendo o valor que a informação tem uma penalidade. Afinal de contas, não tem ninguém fazendo favor para ninguém. O vendedor ele é remunerado e a empresa ela consegue vários benefícios ali da atuação do vendedor. Então, é um lado vendo o lado do outro. Arrasou. Consultoria de graça hoje aqui, Renato. Eu coloquei vários insights aqui. Eu acho que assim, a gente está indo para os minutos finais, né, gente? Mas vai precisar de uma segunda rodada, Renato. Fica o convite aí. Por favor, organize a versão 2 aqui desse encontro. Não, que isso, pessoal. Obrigado demais pela oportunidade de falar aqui. Tô acompanhando bastante também o podcast de vocês e fico muito feliz pelo convite. E também eu acho que é um bom momento, né, para poder se falar. Acho que ainda mais pensando em ABM, né, que é um conceito ainda mais novo, né, do que se a gente for pensar no inside sales, no outbound, no inbound, é uma evolução pensando no que é account, né? Então, vocês estão fazendo um trabalho de educação bem legal e no que eu puder ajudar, é só me chamar. Estou sempre com o meu cafezinho aqui, independentemente da hora. A gente vai precisar de um cafezinho presencial, vão ter vários momentos aí para frente. A gente vai alinhando, mas assim, por hoje eu queria agradecer demais aqui, agregou muito valor, cara. Você vê que o nível da Rafa está aumentando aqui, episódio a episódio, velho. Não, que isso, pessoal. Tamo junto, viu? Obrigada, Rê.
Bom dia e bom resto de semana para todos e até a próxima. Um abraço, pessoal. Gente. Tchau, tchau.